Aleluia, como isso é gostoso, amém, irmãos? O culto aqui é bom, irmão, mas célula, irmão, é melhor ainda, porque é um ambiente onde você é acolhido, onde você vai ser ouvido, onde vão ter pessoas que vão estar ao seu lado, e ali você vai poder também exercer os seus dons, os seus talentos para a glória de Deus. É maravilhoso. Não deixe de participar das células, tá bom? Procure o pastor depois, fale comigo, eu vou te encaminhar uma. Irmãos, este ano nós estamos no ano da intimidade. Diga, ano da intimidade. Da intimidade com Deus, é claro. Nós estamos buscando intimidade com Deus. E não tem outro jeito de viver intimidade com Deus, se não for através da oração, através da palavra de Deus, amém? Através da adoração, através do culto, da presença, sua presença aqui no culto, quando você vem para buscar adorar a Deus e ouvir a Deus, também quando você vai na célula e tantas outras coisas, tudo isso nos aproxima de Deus. Nós estamos nos aproximando, amém? Como diz a palavra, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Então, como é importante, busque a Deus nesse ano, porque Deus quer ter intimidade com você, Deus quer falar com você. E hoje o tema da mensagem é intimidade, é confiança total em Deus. Diga comigo, intimidade é confiança total em Deus. Irmão, confiar em Deus. Por que eu posso confiar em Deus? Porque devo confiar em Deus. Claro, irmão, nós cantamos aqui, eu preciso e devo confiar em Deus, porque primeiro, Ele é Deus, pelo simples fato dEle ser Deus, amém? DEle ser o soberano Deus, Deus que tem todo o poder no céu e na terra, amém? Todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Então, porque Jesus é Deus, nós podemos sim confiar nele. Amém? Confiar nele. Por que eu devo confiar em Deus? Porque Deus não muda. Deus não muda. Você sabia disso? A Bíblia diz que Deus não muda. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Por que eu devo confiar em Deus? Porque a palavra de Deus diz que Deus tem o melhor para mim. Quantos creem que Deus tem o melhor para você? Você crê que Deus tem o melhor para você? Ninguém te ama como Ele. Ninguém tem o melhor para você do que Deus, ninguém. O homem pode oferecer algo bom para você, o seu parente pode oferecer algo bom para você, as pessoas que te amam podem oferecer algo bom para você, mas aquilo que Deus tem para te oferecer é melhor do que tudo, amém? Por quê? Porque Ele te oferece a salvação, só Ele pode te salvar, amém? Só Ele pode escrever teu nome no livro da vida. Só Ele pode perdoar os seus pecados. Só Ele pode te dar vida e vida eterna. Amém? Dito isso, vamos para Mateus capítulo de número 14. Mateus 14, um texto muito conhecido. Estamos falando de confiar em Deus. Mateus capítulo 14, nós vamos ler do verso de número 22 até o verso 32, são 10 versículos somente. Queria que você acompanhasse comigo a palavra do Senhor. Jesus anda sobre o mar. Está escrito assim, diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem num barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões,
ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, coragem, sou eu, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha, diga comigo, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Jesus abençoe a sua palavra. Fale com você, fale comigo nessa noite. Irmãos, aqui só para contextualizar, Jesus havia um pouco antes feito a multiplicação dos pães, amém? Multiplicou os pães e os peixes, fez um milagre poderoso, maravilhoso, alimentou uma multidão, e a multidão estava ali, e diz aqui a palavra, Mateus descreve assim, Mateus diz o seguinte, que Jesus olha para os seus discípulos depois de um trabalho árduo, porque os discípulos tiveram que organizar o povo, fazer o povo sentar em grupos, não é? De 50, e depois foram distribuindo todo o pão e o peixe que havia sido multiplicado. A multidão comeu, se saciou. Então Jesus olha para os discípulos e diz: olha, passe para o outro lado. Passe para o outro lado. Irmãos, tudo na Bíblia tem um significado espiritual. Diga comigo assim: tudo na Bíblia tem um significado espiritual. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é o próprio Deus se revelando a você e se revelando a mim. E aqui Jesus diz aos discípulos: entre no barco e vão para o outro lado. Você sabe, irmão, que Deus, Jesus hoje aqui nessa noite trouxe você para cá, porque talvez você tenha que passar para o outro lado. E eu gosto muito da palavra, porque aqui nós vamos falar de fé nessa noite. E talvez você precise ouvir a voz de Jesus, e você precisa crer nele, confiar nele e passar para o outro lado. Porque muitas vezes no lado onde você está, você precisa só ou vive só dos milagres, mas não daquilo que o milagre revela. Eu falei disso quarta-feira. Você não precisa só comer o pão e os peixes, isso é maravilhoso. Viver milagres é maravilhoso, mas o Deus dos milagres é melhor. O Deus dos milagres é melhor. Então o que nós precisamos? Nós precisamos ir para o outro lado, através da nossa fé nele,
ouvindo a voz dele, entrar no barco da salvação e ir para o outro lado. Hoje Jesus te convida para entrar no barco da salvação e passar para o outro lado. E os discípulos entraram no barco e foram, diz a palavra. Eles foram. E eles pegaram o barco, estavam indo. E diz a palavra de Deus aqui, que o vento era contrário. Digo, o vento era contrário. Manda uma mensagem para o Paraná, fala que eu estou pregando. Amém. Amém. Glória a Deus. Só faltava eu falar, irmãos, dá licença um pouquinho. Atendeu o irmão, né? Não dá, né? Na hora do culto, não. Muito bem. Então, irmãos, os discípulos ouviram a voz de Jesus, entraram no barco. E diz aí, eles entraram no barco, o barco já estava longe. Sabe onde Jesus estava? Ele estava perto do lago de Genezaré. Esse lago, ele era bem largo. Provavelmente onde eles estavam atravessando, tinham em torno mais ou menos de 6 a 8 quilômetros de largura. Então você imagina, de 6 a 8 quilômetros. Era bem extenso. E aí eles estavam no barco ouvindo Jesus para atravessar para o outro lado. E eles estavam, segundo alguns historiadores aqui, eles estavam mais ou menos já quase 5 quilômetros para dentro. Então imagina, se vai de 5 a 8, eles estavam mais ou menos ali na metade do caminho. Um pouquinho mais, na metade do caminho. E diz a palavra que eles estavam sendo açoitados pelas ondas porque o vento era contrário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Confiar em Deus não significa que quando eu começo a confiar nele e entro no barco, que não vai haver vento contrário e que não vai haver ondas e que não vai haver dificuldade. Jesus não promete para você o seguinte, olha, você vai vir para o barco, você vai entrar no barco, vai acabar os seus problemas. Não. Jesus nunca prometeu na palavra dele que se você estivesse com ele, você não teria mais problema. Não. Ele promete que estará com você na hora do problema. Então andar com Jesus não é ausência de problema, mas é Jesus com você no momento do problema. E Jesus faz toda a diferença quando eu estou passando por um momento de angústia, um momento de luta, o vento é contrário, as ondas estão batendo. Irmãos, aqui o barco na época que eles atravessavam cabia no máximo 15 pessoas. Quantos discípulos eram? 12. Então você concorda comigo que estava quase na lotação máxima? Se for contar os anjos, porque cada um tem anjo cuidando, não é? Se você for olhar, tinha anjo, tinha os 12, estava bem lotado o barco. Tinha bastante gente no barco. 12 homens num barco, que cabia 15, quase lotado. E o vento contrário, a onda batendo, isso daí era sinal de que podia ser que eles não chegassem do outro lado. Você já sentiu alguma vez na sua vida que parece que você não vai conseguir chegar do outro lado? Você já sentiu isso dentro de você? Parece que tudo se levanta contra você. Parece que você rema e o barco não sai do lugar. O vento é contrário, a onda está batendo. Parece que o teu barco vai afundar. E você olha, você diz, Jesus, o Senhor me disse
Eu confio em Ti, eu entreguei minha vida para o Senhor, mas a onda está batendo aqui, o barco parece que não vai para frente, o negócio não vai, a coisa não anda, parece que não está indo. Você já se sentiu assim? Eu já me senti. Situações parece que não vão, a coisa não anda, não vai. Era assim que estavam os discípulos. Então, olha o que diz, de madrugada, verso 25, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Irmão, Jesus foi ter um tempo a sós com Deus, amém? Olha o que a intimidade com Deus faz, presta atenção. Olha o que a intimidade com Deus faz. Jesus esteve com o Pai ali, estava ali, a multidão foi embora, ele despediu a multidão, subiu no monte, estava ali falando com o Pai, aleluia. E quando era mais ou menos entre 3, esse horário aí de madrugada é entre 3 e 6 horas da manhã. Entre 3 da madrugada e 6 horas da manhã. Jesus vem andando sobre as águas. Você já imaginou? Eu quero dizer para você que mesmo que você está sentindo a onda batendo, o negócio é contrário, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ele está diante de Deus Pai, dizendo, Pai, é o meu filho, seu filho. Ele é nosso. Ela é minha. Ela confia em mim. E o Senhor sabe os limites dela, e Deus sabe os seus limites e os meus limites. Deus sabe, irmão, os nossos limites. A palavra de Deus diz que não há nenhuma provação que não seja humana. Diga assim, Deus não permite, mesmo que a nossa batalha espiritual, contra o reino espiritual, e Ele nos ensina a usar as armas espirituais em Cristo, mesmo assim Ele não permite que a provação não seja humana, ou seja, que eu possa suportar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Diga de novo, Deus é fiel. E não permitirá que você seja tentado acima das suas forças, acima daquilo que você possa suportar. Mas juntamente com a provação, com a tentação, Ele vai abrir uma porta de escape de maneira que você saia por ela. Aleluia! Então está Jesus à direita de Deus Pai hoje, agora, intercedendo por você e por mim. Como Jesus estava lá com o Pai, orando pelos seus apóstolos, dizendo, Pai, ensina eles. No meio desse lago, no meio desse vento contrário, batendo, as ondas batendo no barco deles, ensina eles a confiarem em mim. Ensina eles a confiar. Ei, olha para mim, confiar em Deus quando tudo está bem é fácil. É muito fácil. Agora, confiar em Deus quando as coisas não estão indo como eu esperava, aí sim, irmão, isso é algo poderoso. Deus quer nessa noite te ensinar a confiar a sua vida, os seus dias, a sua história, o seu hoje, o seu amanhã, nas mãos dEle, sabendo que Ele está intercedendo por você, que Ele está olhando para você, e que Ele vai chegar na hora certa.
porque aquilo que te bloqueia e te atrasa, não atrasa ele nem bloqueia ele, porque ele está acima, irmão, de qualquer situação. E a palavra diz que Jesus de madrugada, ele vem andando sobre as águas. Oh, maravilha! Eu quero que você hoje, pela fé, você veja com os olhos espirituais, Jesus já andando acima dos seus problemas. Ele está acima dos seus problemas. Pastor, o senhor não sabe, meu problema é muito sério. Ele está acima dos seus problemas. Ele é Deus. E Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Tudo está no controle dEle. Ele é soberano. E vem Jesus andando sobre as águas. E diz a palavra que Ele foi em direção aos seus apóstolos. Porque Ele percebeu lá em oração que os seus apóstolos estavam desistindo. Por causa das ondas. Por causa do vento contrário. Irmão, Deus sabe o seu limite e o meu. E Ele vem para te ajudar a ir adiante, avançar, chegar do outro lado. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade dEle para a sua casa. Que você vença nele, para a glória dEle. Você vai vencer. E Ele veio andando sobre as águas. E quando os discípulos viram, falaram: meu Deus, um fantasma. Fantasma aqui no grego significa espírito. Diga espírito. Então eles acharam que era um espírito. Meu Deus, deve ser o espírito das ondas. Deve ser o espírito do vento contrário. Já estava ruim, agora ficou pior. Porque eu já estou lutando contra vento, contra onda. Agora vem um espírito. É mais ou menos quando alguém vem dizer para você: a situação já está difícil, a onda está batendo, na verdade não está avançando as coisas, e você não sabe mais o que fazer. Ainda vem um vizinho, vem alguém lá dizer para você: viu, ô fulana, viu? Fiquei sabendo lá que a dona Coisa lá fez lá uma obra lá de macumba, lá fez contra a sua vida, a sua casa lá. Fez uma obra lá para destruir sua casa. Aí a pessoa entra mais agonia e desespero ainda. Porque diz aqui que irmão, você acha que os discípulos gritaram aqui de alegria? Quando eles viram Jesus e acharam que era o Espírito, eles gritaram de agonia. Agora lascou tudo mesmo. O barco já não vai, a onda está batendo, entrando água dentro. O vento é contrário. Jesus sumiu, desapareceu, não está aqui. E agora vem um fantasma andando, um Espírito está chegando. Agora foi. Agora acabou. Você já chegou nessa situação de dizer, aí vem o inimigo, ainda levanta pessoas para dizer: ó, agora acabou para você mesmo. Eu acho que não tem jeito isso aí não. Não tem jeito. Querido, eu queria dizer para você que tem jeito. Com Jesus tem jeito. Não existe nada que Jesus não mude, não existe nada que Jesus não transforme, não existe nada que Jesus não possa mudar. Não existe tempestade que Ele não possa acalmar. Ele transforma o mar revolto, o lago revolto. Ele traz bonança, calmaria, aleluia. Porque Ele é o único que tem o poder para dizer: cala-te, aquieta-te, vai haver uma grande bonança na sua vida, na sua casa, aleluia. É a paz dEle, é a graça dEle, só Ele pode fazer isso.
Então diga: há um lugar de segurança, há um lugar de paz, há um lugar de vitória, há um lugar aonde o vento não pode te afundar, aonde as ondas não podem te abalar, não podem. E Jesus veio andando sobre as águas para mostrar para os discípulos que existe esse lugar. E ele revela no texto que esse lugar é nele. É nele. Porque ele vem andando sobre as águas. E quando os discípulos gritam de horror, achando que é um espírito, ele diz: calma, tem de bom ânimo. A expressão que é usada aqui é coragem. Diga: coragem. Coragem. Continue confiando. Coragem. Sou eu. Não temais. Sou eu. Não temais. Jesus está aqui nessa noite dizendo para você: sou eu que estou aqui. Sou eu que te escolhi. Sou eu que venho andando até você nessa noite. Sou eu que vim pegar você nos braços e dizer: eu sou o lugar da tua segurança. Eu sou o lugar da tua vitória. Eu sou o lugar da tua cura. Eu sou o lugar do teu milagre. Eu sou o único que pode te dar vitória sobre essa tempestade que se levantou contra a sua vida. E Jesus vem, e ele chega diante do barco. Olha isso, irmão. Ele não foi para o barco, ele ficou de longe. Ele ficou uma distância do barco. Porque Jesus quer que você tome o passo de fé. E ele fica uma distância do barco, ele não chega, ele fica uma distância. E ele diz assim: olha, tem coragem, não tema, sou eu. E ele olha para os seus discípulos e Pedro era muito impulsivo. Pedro era um discípulo assim, muito impulsivo. Isso era bom e ruim ao mesmo tempo. Tinha que buscar uma moderação. E ele foi aprendendo no decorrer. Mas olha só, ele disse assim: se é o Senhor, deixe-me ir andando por sobre as águas, deixe-me provar andar sobre a circunstância, sobre esse vento contrário, sobre essas ondas. Deixe-me ir a este lugar de segurança, porque eu vejo que o vento não lhe faz nada, a onda não lhe faz nada, que você está acima de tudo isso. Pedro falou: eu quero ir aí, eu quero provar. Você quer? Vira para a pessoa que está do seu lado, pergunte: você quer? Você quer? Essa é a pergunta: você quer? Você quer? Jesus falou para Pedro: você quer? Então venha. Aleluia! A palavra de Deus para a sua vida nessa noite é essa: venha. Venha, querido, venha, minha irmã, venha, meu irmão, venha a Cristo nessa noite, venha a Ele, venha a esse lugar de segurança. Esse lugar é para você. Venha, venha, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Gente, eu estou falando de um homem que nem eu e você, de carne e osso, com defeitos e virtudes, como qualquer um de nós, pecadores ou pecador como qualquer um de nós. Mas Pedro andou sobre as águas.
toda aquela circunstância, todo aquele receio, todo aquele medo, toda aquela circunstância ficou debaixo dos pés dele. Não porque ele conseguiu, mas porque aquele que estava ali é maior do que toda circunstância, é maior do que o vento, é maior do que as ondas, é maior do que o mal, é maior do que qualquer problema. Você quer vir para esse lugar de segurança? Então venha, venha. Essa foi a palavra, venha. Agora, por que muitas vezes nós tememos? Porque achamos que esse negócio de evangelho, de Jesus, de Bíblia, muitas vezes nos assustamos, não cremos, duvidamos. Por quê? Jesus disse para Pedro, porque Pedro começou a olhar as circunstâncias, diga as circunstâncias. Pedro tirou os olhos de Jesus, como está escrito, e o autor de Hebreus escreveu, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual por amor de você e amor de mim suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, ignomínia, vergonha, mas ele venceu lá na cruz por você e por mim. Ele derramou o sangue dele naquela cruz por você e por mim. E lá naquela cruz, ele perdoou você, ele justificou você, ele redimiu você, e ele te deu a oportunidade para que você venha. Venha a esse lugar de segurança. Esse lugar de segurança é a minha presença, é viver comigo todos os dias. O vento está aí, as ondas estão aí, as dificuldades estão aí. Por isso Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga, Jesus venceu. Jesus venceu. E diga, se ele venceu, eu vou vencer também. Por isso Paulo escreveu aos Romanos, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais, diga mais. Diga mais do que vencedores. E lá ele não fala só de vento ou de onda. Lá ele fala a respeito de fome, de espada, de todos os perigos. Ele fala, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada, ou seja, nada vai poder te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você consegue entender o amor de Deus? Sabe o que Pedro ainda não entendia, por isso ele afundou? Ele afundou porque ele não compreendia o tamanho do amor daquele que estava ali, ensinando para ele que ele podia andar em vida sobre as águas. Não que a circunstância não está batendo, não que não tinha vento, não que não tinha onda, não que houvesse cessado. Mas quando eu entendo o amor de Jesus, eu lanço fora todo medo. Por isso o apóstolo João, ele escreveu, o verdadeiro amor lança fora todo, digo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Você quer ver isso? 1 de João 4,18. Abra sua Bíblia, 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia.
Diz assim a palavra do Senhor, verso 18 do capítulo 4 de 1ª Epístola de João. No amor, diga, no amor. Quem é o amor? Diga, Deus é amor. Deus é amor. Jesus é amor. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado em amor. Diga, quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. O que significa aperfeiçoado no amor? Não tem confiado totalmente nele, entendendo que não é por merecimento, mas é por aquilo que ele fez por mim e por você. Eu não mereço, você não merece, mas ele te ama. Ele nos ama. Então, irmãos, diz lá no verso 30, está escrito assim: reparando, diga, reparando. Porém, na força do vento teve medo, começando a afundar, gritou. Sabe, na caminhada com Jesus, nós muitas vezes, em vez de buscarmos essa intimidade com Deus, diga, intimidade é entrar, reparar nos detalhes da graça maravilhosa, irresistível, poderosa de Jesus. Só que quando eu não estou em intimidade, eu não estou reparando, conhecendo a Deus no meu dia a dia, eu começo a reparar naquilo que eu não devo reparar. Você entende isso? Se eu não estou olhando para Jesus, se eu não estou reparando na sua graça, no seu favor, como Deus vai falando, como Ele vai operando, como Ele vai me ensinando, como Ele vai tratando a minha vida, como Ele vai mostrando aquilo que eu preciso confessar, abandonar, deixar. Se eu não estiver aqui, eu estarei aqui do outro lado. Aí eu começo a reparar, não é verdade? Reparar no quê? Reparar nos homens, reparar que o fulano fez isso, que o fulano fez aquilo, não é? Eu começo a reparar que o irmão do louvor fez assim, o irmão do louvor fez assado. Eu começo a reparar que a criança correu, esbarrou, que o outro fez isso aqui. Eu começo a reparar que, eu vou reparando. Reparando no quê? Reparando no vento. Eu começo a reparar em coisas que eu não devia estar reparando. Eu não tenho por que reparar. Porque isso não tem a ver com Deus. Deus nunca falha, Deus nunca muda, Deus sempre me ama, sempre é fiel a mim, está sempre comigo. Não tire os olhos dele, para começar a reparar na força do vento. Eles começaram a reparar no vento, Pedro começou a reparar no vento, e fez o quê? Afundou, diga, afundou. Por exemplo, você vai embora hoje daqui da igreja, daqui a pouco nós vamos orar. Você vai embora, mas lembre-se, Jesus está com você. Ele vai com você, se você hoje crer e ouvir o venha dele e vir até ele. Agora vai chegar lá, pode ter onda batendo amanhã, pode ter vento contrário, e ele existe, está aí. E se você começar a reparar, você pode começar a afundar.
Você entende isso? Aqui ele reparou na força do vento e teve medo. E começou a afundar. Mas não por causa do que ele reparou, mas o que ele reparou trouxe medo. Diga medo. E quem teme não é aperfeiçoado em amor. Quem é amor? Deus. É Jesus. Se eu realmente confio nele de todo o meu coração, não importa a circunstância, vou continuar dependendo e confiando nele. Não importa se as coisas começaram a melhorar ou não, eu vou continuar confiando nele. Eu sei em quem tenho crido, e também sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Um outro texto diz assim, que todas as coisas, diga todas as coisas, isso está relacionado àquilo que eu posso reparar lá do outro lado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado, você foi chamada. Você não está aqui por acaso, Jesus ama você. Amém? É isso. Então, quando eu compreendo isso, eu vou colocar os meus olhos no Senhor. Eu colocar os meus olhos no Senhor. E quando eu coloco os olhos no Senhor, dele vem o socorro, amém? Quantos creem nisso aqui? Eu não sei o que você está passando, mas se o Espírito Santo me deu essa palavra para hoje, é porque tem muita gente aqui que precisa que a mão do Senhor se estenda e pegue. Sabe, quando Deus pega na nossa mão, porque se fosse por nós a gente ia afundar, mas Ele segura e diz, por que você está duvidando? Por que você está deixando de crer? Por que você está deixando de confiar? Confie, eu estou aqui. Ele levou Pedro de volta para o barco. Ambos entraram no barco e cessou a tempestade, cessou o vento, cessou as ondas. Quem pode dar glória a Deus por isso? Querido, irmão, irmã, Ele veio pegar na sua mão para levar você de novo para o barco. Se você um dia saiu do caminho, se você um dia saiu de ouvir a Deus, de confiar em Deus, de obedecer a Deus, você saiu, Ele está trazendo você de volta para o barco. E depois Ele faz cessar. Pode vir depois outro vento? Pode. Pode vir onda de novo? Pode. Mas o problema não é o vento e nem a onda. A questão é aonde os meus olhos estão. Porque Jesus está comigo. Jesus está contigo. Todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está no seu barco. Ele está no meu barco. Ele está no nosso barco, na nossa vida. Ele está conosco. Agora eu preciso crer nisso. Eu quero orar por você hoje. Já estou terminando a mensagem. Mas hoje, quando eu estava em casa orando, o Espírito Santo falava muito forte no meu coração, no meu ouvido. Venha. Venha. Eu quero fazer 2 desafios aqui, 2 venha. O primeiro venha é para você, querido. Você que precisa vir a Jesus. Você que precisa se entregar a Jesus hoje. Você que saiu do barco, começou a afundar, e Jesus está estendendo a mão para você nessa noite. Para pegar na sua mão e dizer,
venha comigo. Você por um momento duvidou, não creu, deixou de confiar, mas agora eu te levo de volta para o barco, e você vai provar de mim na sua vida novamente. O primeiro venha é para você que precisa novamente segurar nas mãos do Salvador. Precisa. E o segundo venha é para você que é de Jesus, mas que por algum motivo começou a reparar as circunstâncias e deixou o medo tomar conta de você. Jesus está dizendo para você: venha, venha, venha experimentar intimidade, venha experimentar andar sobre as águas, sobre a circunstância. Venha. Então eu vou convidar todo mundo para ficar de pé. Eu vou chamar o ministério de louvor aqui. E eu vou pedir para os obreiros tirar aqui os gasofiláceos aqui. Eu queria convidar você para vir no altar hoje. Eu quero fazer uma oração por você. Se você hoje, se o Espírito de Deus está falando com você, se Deus está falando com você, e eu creio que está, hoje é o dia, Jesus está aqui, e Ele está aqui com a mão estendida, dizendo: vem, pega na minha mão. E eu vou fazer o seguinte, ó, é de uma maneira simbólica, presta atenção. O pessoal da gravação aí, ó, eu estou descendo. Presta atenção. Eu sou um filho e um servo como você. Mas hoje eu estou representando Jesus aqui. E eu vou ficar com a minha mão estendida esperando você vir aqui. Porque na hora que você vir aqui, eu quero pegar na sua mão. E que seja Jesus pegando na sua mão. E eu quero abraçar você, para dizer para você, que Jesus te traz de volta para o barco, para o propósito, para chegar do outro lado. Amém? Para aquilo que Deus tem para você. Então eu estou aqui, não eu, mas simbolizando Jesus, e eu quero pegar na sua mão. Enquanto vai cantando, eu estou aqui em oração. Você pode vir, eu vou pegar na sua mão, eu vou te abraçar. Você vai ficando aqui na frente. E depois nós vamos orar. Depois dessa canção eu vou orar por você. Venha para Jesus, Ele está dizendo: venha. Aleluia. Xará, sorabacai. Oh. Chamar irmãs e irmãos de oração para vir aqui, por favor, ajudar aqui.